Bom dia, boa tarde ou boa noite, meus queridos e minhas queridas. Mais um episódio do ABMECcast. Esse programa, esse podcast da engenharia, trazido para vocês pela ABMEC MS, Associação Brasileira dos Engenheiros Mecânicos, seção do Mato Grosso do Sul, com o patrocínio da Mútua, Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema Confiacreia. Hoje, com duas convidadas bastante especiais, a engenheira Poliana Kruger e a engenheira Mari de Souza. Estão falando lá de Brasília, estão gravando hoje remotamente, né? Nós não conseguimos uma agenda presencial com as duas, então, para não perder esse tema bastante importante, nós estamos gravando remotamente. Esse que vos fala, em Guilherme Rangel, estou de presidente da ABMEC MS, pelo mandato 2025-2026. Sou um homem branco, estou gravando da cidade de Dourados, no meu escritório. Ao fundo nós temos uma parede de cor clara com alguns quadros. Eu estou vestindo uma camiseta gola polo de cor preta. Tenho duas telas à minha frente. Estamos presencialmente nos estúdios da Noar, em Campo Grande, com os engenheiros Marco Aurélio e André Canuto. E vamos passar então para as nossas convidadas. Por favor, Poliana. Bom dia, né? Boa tarde a todos e a todas, né? Aos internautas que estão nos assistindo. Eu queria agradecer, né, esse convite ao Marco Aurélio, ao André Canuto, ao Guilherme Rangel, à Mari, né, que sempre está aqui conosco, representando. Eu sou, né, a Poliana Krieger. Estou como presidente da FAMEAG, que é da Federação das Mulheres das Associações de Engenharia, Agronomia e Geociências. É um prazer estar aqui com vocês. E também estou como presidente da MEAG São Paulo, né? Então vai ser um grande bate-papo gostoso, falar das mulheres na engenharia, falar de tecnologia, e vai ser um grande bate-papo, né, Mari? Né, Marco Aurélio? Nós vamos aqui, o André Canuto, nós vamos falar aqui, queremos também a participação de vocês aqui conosco, gente. Então é isso, é uma apresentação e vou aqui passar para a Mari também, para ela se apresentar, para a gente depois dar continuidade aqui, que vai ser maravilhoso, gente. A gente está aqui para tirar dúvidas de vocês, para falar um pouquinho sobre a nossa entidade, sobre a federação, sobre o que as mulheres, né, dentro do nosso sistema vêm e cada vez mais está crescendo. A gente vem falar sobre as porcentagens das mulheres dentro do sistema e o que queremos, qual que é o nosso propósito, e é isso. Vai ser um grande bate-papo hoje aqui com essas pessoas maravilhosas, com os nossos colegas, e é isso. Perfeito, introdução perfeita. Poliana, obrigado. Mari, por favor. Olá, pessoal. Obrigada pelo convite. Estou bem feliz de estar aqui com vocês, né? Não imaginava que o podcast era um patrocínio da Multa, mas a gente fica muito feliz. Da Multa está chegando, né? Em todos os profissionais. A gente veio aqui hoje para falar um pouco sobre o Mútua Mulher, que tem alguns programas direcionados a esse público bem interessante, que pode colaborar para os profissionais do Mato Grosso do Sul. Obrigada, Marco Aurélio, André, obrigada, Rangel, presidente da ABMEC Mato Grosso do Sul. A gente está à disposição de vocês. Show de bola. André? Eu sou o André Canuto, engenheiro mecânico. Estou aqui participando no estúdio da Noar, do nosso podcast. Estou vestindo uma camisa marrom clara, tenho cabelos grisalhos, pele moreno claro, e ao meu fundo tem um fundo preto. Sou Marco Aurélio, moreno alto, cabelo branco já, cabelo branco. Antes de eu mexer com entidade de classe, meu cabelo era pretinho. Aí deu tanto trabalho que meu cabelo já ficaram branco. Estou aqui na frente do Canuto, no estúdio da Noar, fundo preto. Ao meu lado esquerdo tem um banner da ABMECcast e logo a seguida a televisão com as três convidados que estão online, e minha mão está apoiada sobre uma mesa
Cor de Madeira. Vamos iniciar esse podcast, que é um patrocínio da Mútua. São projetos que a gente faz e a gente capta recursos para poder levar a tecnologia, levar essa acessibilidade, né? Fazer uma inclusão social no país e no mundo. Nós já tivemos vários podcasts. Um até nos surpreendeu, que eu falei com o Rangel. Soltamos um podcast, no outro dia já teve 600 visualizações. Então, tem hora que a gente se surpreende com a força da tecnologia. Mas vamos lá, presidente, é contigo. Exatamente. O objetivo esse empreendimento, né, da ABMECcast é justamente esse. É trazer temas que às vezes a gente não consegue discutir em eventos, né, eventos presenciais. A ABMEC mesmo realiza diversos eventos, só que eles são eventos pontuais. Nós, aqui no Mato Grosso do Sul, né, nós temos a prática de gravar e transmitir os nossos eventos, já entendendo, né, como uma experiência que nós tivemos na época da pandemia, que essa tecnologia é fundamental, porque muitas vezes a pessoa não pode estar presente na hora, tem outros compromissos, então a gravação e a transmissão se tornaram essenciais aí já na nossa realidade, certo? Então, daí surgiu a ideia do ABMECcast, trazer diversos temas relacionados com a engenharia, diversos temas mesmo. Nós temos diversos programas gravados, né, que estão sendo publicados periodicamente, e no programa de hoje a gente não podia deixar de trazer, né, esse tema que é importantíssimo, né? Quem é das áreas das engenharias sabe que existe uma predominância em quantidade bem maior de profissionais do sexo masculino do que daqueles do sexo feminino. Então a gente precisa fomentar a participação feminina nesse meio, e é para isso que existem programas como o Programa Mulher, né, Mútua Mulher, e pessoas como a Poliana e a Mariana que fazem esse fomento, né, fazem esse trabalho de divulgação, de valorização da presença feminina num ambiente que a gente sabe que é basicamente tomado por homens. Então, por favor, Mariana, explica um pouco mais, esclarece para as pessoas primeiro, num primeiro momento, qual que é a realidade da engenharia no Brasil. Se a gente consegue estratificar, né? Eu trouxe para os nossos ouvintes aqui que realmente existe uma quantidade muito maior de homens presentes nesse meio da engenharia, certo? Mas como é que é essa realidade? Se você tem esse dado, né? A porcentagem de homens versus mulheres nas diversas modalidades da engenharia, se isso daí muda de um estado para o outro, se isso daí muda de uma modalidade de engenharia para outra, para depois a gente continuar com as medidas que, como o programa Mútua Mulher tem para oferecer. Poliana, tá me ouvindo? Que você falou, vamos lá. Eu vou começar, posso? Por favor. Eu vou falar um pouquinho da história, né? Como surgiu a federação, mas antes eu vi que vocês, né? Vamos falar um pouquinho para os nossos colegas como eu sou, Poliana. Eu estou, o meu cabelo é comprido, cabelos pretos, estou de óculos, tá? Tenho olhos negros e pele clara, tá? Estou de camisa verde e estou de batom vermelho, só para entender um pouquinho, né? E, pessoal, como surgiu a federação e a associação? A associação surgiu primeiro. Primeiro são as entidades, né? A gente veio para ter a nossa autonomia. A gente sentiu essa necessidade, mas primeiro surgiu pelo programa Mulher. Por quê? O programa Mulher, quando ela foi instalada, né, no Confea, em 2018, estávamos entre 11,2% dentro do sistema Confea, CREA e Mútua, né? Então a gente sentiu essa necessidade, né? Surgiu o presidente Joel Krieger, ele foi o presidente que instalou, né, esse programa em todos os estados, em todos os CREAs. E aí foi crescendo. Hoje estamos em 20%, né, do programa Mulher dentro do sistema. E por que veio a associação? Eu lembro que foi numa SOIA
né, lá de Goiás, né, Mari? Foi em Soiá de Goiás Isso, que ele Goiás. fez, que ele incentivou, né, as mulheres. Ele falou assim, gente, eu faço aqui para vocês, né, para vocês fazerem uma associação. Associação, vocês precisam de autonomia. Gente, veio de um homem, né? Quando a gente fala de colegas, como que a gente precisa de vocês? Porque, como vocês são a maioria, né? 80% e nós 20%, olha que veio de um homem. E isso é muito gratificante para nós também. Por isso que eu falo que homem e mulheres têm que trabalhar juntos, porque olha como que o incentivo vem. Ele fez ele pegou o microfone, eu lembro disso até hoje. Ele pegou o microfone e falou: a gente precisa fazer associações, porque se vir uma outra gestão e acabar com programas, né, que nem hoje está instalado em todos os CREAs. E aí, como que vocês vão ficar? Porque vendo nas histórias, né, das mulheres engenheiras lá atrás, quantos GTs tinha de mulheres, quantos grupos de trabalhos tinha de programa mulher, e, gente, e acabaram. Ficaram lá só nas histórias, lá atrás. Eram grupos pequenos, fechados, e não foram para frente. E aí, quando vem com a associação e cada vez mais incentivando as mulheres, não tem como acabar, porque é a nossa autonomia. Nós temos essa autonomia. Então, ele incentivou. E hoje, né, estamos no 20% dentro do sistema. Olha como cresceu de 2018 até agora. E as associações hoje, como a MEAG, AME, a FEAG, né? Hoje, só como a MEAG, estamos em 20 estados. Já temos a federação, estamos nas 5 regiões e só com CNPJs já chegamos em 15 CNPJ. Gente, não é fácil, é um trabalho árduo. E estamos cada vez mais, sabe, incentivando as mulheres, porque trabalhamos pela igualdade e equidade. O que é a igualdade? Igualdade pelos mesmos direitos, sabe? Pelo mesmo tempo de serviço, porque não temos o mesmo salário ainda, sabe? Pela mesma chance. Quantas vezes, dentro de um trabalho, dentro de uma empresa, as promoções são feitas somente pelos nossos colegas e nós não temos direito de ter essa promoção? Por quê? Pelos desafios, pela maternidade, sabe? Eu falo sempre que na universidade nós já chegamos num patamar, sabe, Marco Aurélio? Nós já estamos em 35%, 40% ali, dentro da universidade. Mas quando a gente sai, a gente não tem a mesma oportunidade de empregabilidade. Nós não chegamos. Por quê? Por causa dos desafios nossos, né? Olha, vocês vão passar pela maternidade, vai ser mais complicado, sabe? Você vai casar, vai ter isso, vai ter aquilo, e a gente não tem a oportunidade. De cada 10, por exemplo, você vai estar numa fila de emprego. Se tiver 5 homens, 2 mulheres vão ser empregadas, e eu quero dizer, 5 homens vão ser empregados, de 10 homens e 2 mulheres ali, eu aposto para vocês que 6 homens vão ser empregados e uma mulher, de 10 pessoas, quer dizer, né? A mulher não vai ser, gente. Uma mulher, 2 no máximo, entre 10 ali. Então, ficou meio confuso aqui, né, que eu falei. Vamos lá. 5 homens e 5 mulheres. 2 mulheres vai ser empregadas e 5 homens vão ser. Então, no total, sabe, 3 mulheres não vai ser. Vai ser muito difícil, sabe, 50-50. Não vai ser. Então, a gente está bem abaixo ali. Agora deu, né? Poliana, É deixa eu muito só te fazer uma difícil. pergunta. A gente entende, né, que realmente existem essas questões que levam a... Estão me ouvindo? Estão Tô conseguindo me ouvir? ouvindo. Perfeito. A
A gente Tô. entende que existem essas questões, né, que levam uma empregabilidade um pouco menor, né, um pouco ou muito menor para as mulheres, e a gente sabe que em alguns setores isso é mais crítico. Mas aí a gente entende assim, realmente a gestão do presidente Joel promoveu, né, oportunizou a criação de algumas ferramentas, alguns órgãos, algumas entidades que ajudariam a promover a participação feminina na engenharia. Fala para a gente um pouquinho quais são esses trabalhos, né, que estão sendo desenvolvidos tanto pela associação quanto pela federação, tanto quanto pela mútua nacional. A gente sabe que existe um trabalho sendo realizado, né, dentro dessa temática, dentro do próprio sistema, mas esclarece para a gente quais são essas atividades, como efetivamente essas entidades podem colaborar, podem promover essa participação feminina no mercado. Então, assim, eu vou falar um pouco da associação, tá? Ótimo. Do programa Mulher, eu fui coordenadora durante 3 anos lá no CREA São Paulo. A gente promovia, eu vou falar do trabalho que nós fizemos, né? Perfeito. E também fui assessora, né, durante 8 meses no Confea o ano passado. O que a gente promovia? Grupos de trabalhos dentro dos estados, a gente era o braço do Confea, tá? A gente era o braço, né, de todos os estados. A gente trabalhava com as coordenadoras dos estados, né? E a gente, eh, tipo assim, a gente coordenava. Falávamos para elas, tipo assim, trabalhar com as datas, né? Com as datas, tipo, o Dia Internacional das Mulheres, incentivava a conscientização do Outubro Rosa, trabalhávamos com todas as datas, né? Das mulheres, incentivava a capacitação. Então, e dia 23 de julho, que era o Dia Internacional das Mulheres da Engenharia. Então, era um incentivo à valorização da mulher engenheira, né? E trabalhava com alguns temas, né? Porque a mulher, quantas vezes a mulher precisa, que nem nós estamos no Setembro Amarelo, né? Trabalhar a mente, né? A saúde mental, porque a mulher chega numa estafa, porque quantas vezes nós trabalhamos, às vezes três vezes a mais, né? E aí chega uma estafa mental, sabe, esgotamento físico. E aí também a gente chega a trabalhar nesse sentido. E é isso que a gente traz também da associação. Quantas vezes, às vezes, a gente chega a escutar piadinhas, né? Nossa, mas para que uma associação feminina? A gente já tem associação. Para que uma associação feminina? Porque, gente, a gente trabalha equidade. Nós somos diferentes. O nosso corpo é diferente do homem. Então, a gente precisa trabalhar diferente, porque precisamos a gente tem um propósito que é diferenciado, né? Precisamos trabalhar dessa maneira para incentivar as mulheres, eh, sabe, para lutar, tipo palestras, sabe, para incentivar elas. Você pode, quando chegar à maternidade, por exemplo, nossa, como que eu vou fazer para deixar meu filho? Eu deixo meu filho numa creche, eu deixo meu filho numa escolinha, ou eu tenho alguém para cuidar de casa, e quando ele ficar doente, como que eu vou fazer? Ou eu largo do meu emprego, fico em casa. Ela não precisa de deixar o trabalho dela, ela pode trabalhar sim, ou então ela pode empreender, ela pode trabalhar dentro de casa. Então a gente tem vários motivos para ajudar uma mulher profissional a seguir a sua profissão sem deixar, né, de ser uma mãe, de ser uma mulher profissional. Então a gente vai ajudando essa mulher profissional sem largar a profissão dela, sabe? Nós estamos aqui para ajudar. Quantas mulheres não passam por violência, sabe, institucional, sabe?
estrutural. Quantas mulheres não largam a sua profissão porque passou por um momento de violência dentro do seu trabalho, uma violência sexual, uma violência eh, eh, institucional que foi, sabe, ela não aguenta ir para o trabalho, olhar aquele agressor, né? Quantas mulheres não largam o seu trabalho por causa disso e não querem seguir a sua profissão? Então a gente está aqui para isso, para falar, nós estamos aqui para não deixar a sua profissão. Porque, gente, não é fácil você enfrentar. Quem enfrentou uma violência, sabe, psicológica, não é fácil voltar naquele trabalho novamente, enfrentar aquele agressor. Então, nós estamos aqui também para dar esse apoio. Então, é muito importante uma associação para. Olha as diferenças. Por isso que a associação ela vem para ajudar essa mulher profissional, sabe? E aí tem a capacitação técnica também, sabe? Porque nós Poliana, trabalhamos. Oi. aproveitando esse gancho da violência psicológica e da estrutura familiar, que é uma questão complexa na vida É. de uma mulher, não só da mulher engenheira, mas de todas as profissões, quando se tem um filho ou quando se sofre essa violência psicológica, ela é muito presente no Brasil em todas as áreas, mas vamos falar principalmente dentro da engenharia. E aí eu queria perguntar para a Mariana, em relação à mútua, a nossa caixa de assistência. O que é possível ser feito junto com a mútua? Qual os mecanismos que a mútua pode oferecer para essa engenheira, para essa mulher que sofre esse tipo de violência? Porque assim, a gente vê que o Brasil tem investido pesado, às vezes um pouco fora de propósito, mas tem investido pesado e a gente tem buscado soluções para a questão da violência física, mas principalmente eu vejo assim no âmbito profissional da violência psicológica, igual a Poliana muito bem disse. A pessoa não quer voltar mais para aquele ambiente de trabalho, mas e o que fazer? Por exemplo, você é um engenheiro de campo, dedicou sua vida para trabalhar no campo, para trabalhar, igual a gente estava conversando um pouquinho antes aqui, com concreto, com cura de concreto, está trabalhando dentro de uma empresa, de uma concreteira. O que a mútua pode oferecer para essa mulher? Como que a gente pode viabilizar, junto à nossa caixa de assistência, esse apoio para essa mulher, para ela empreender, para ela começar um negócio, para ela ter uma oportunidade de procurar um outro ambiente de trabalho, até mesmo ela poder se tratar. O que é possível a gente fazer e o que a mútua pode ajudar essas mulheres? Porque a gente precisa dessas soluções, apresentar essas soluções práticas para que as pessoas não fiquem vivendo como refém, como a Poliana mesmo está falando aqui. A associação é muito importante para trazer este apoio, trazer este conforto, mas a gente precisa também mostrar que existem soluções dentro do nosso próprio sistema. Exatamente, André. Eu vou separar um pouco aqui as caixinhas, né? Mas eu vou exemplificar todos. Aliás, muito pertinente o assunto, que eu acabei de me ausentar de um curso que estava tendo aqui dentro da mútua institucional sobre assédio. Assédio está até passando no YouTube, vai ficar gravado lá com duas doutoras, e elas comentaram, você falou do governo federal, eu não sabia, nós temos uma lei sobre igualdade salarial. Então, como a gente não consegue, por meios democráticos e normais, ter uma igualdade salarial, é bacana o governo federal estar fazendo essa ação, né, da igualdade, foi 2024 que saiu. Então, assim, para a gente é gratificante. De outro modo, vamos falar sobre a mútua, né? A Poliana trouxe alguns desafios das mulheres, né? Tanto da maternidade quanto do empreendedorismo. E a mútua traz essas duas soluções. Primeiro, a gente tem um benefício social, que é o auxílio maternidade. Então, se a mulher ela está comprovadamente em uma situação engenheira, né?
engenheira, não só engenheira, né? Tecnóloga, agrônoma, geocientista, ela está numa situação de vulnerabilidade, ela pode solicitar o auxílio maternidade pela mútua. Ele é de 3 a 6 meses, tá? Os diretores regionais, isso é feito em cada regional do país, solicitado, e eles podem ofertar 3 meses e prorrogáveis a 6. Após a finalização desse auxílio maternidade, a mulher, mãe, pode solicitar o auxílio creche, porque é muito difícil, igual a Poli falou, muito difícil voltar ao mercado de trabalho. A competição do mercado é complicada. A gente passa por uma dificuldade de inserção e quando a gente está lá dentro ainda, se a gente resolve ser mãe, já é complicado. Então, assim, a mútua está buscando soluções, né? E essa do auxílio creche é sensacional, porque você pode ter ajuda de 3 meses prorrogáveis a 6. Então, assim, é um baita de um benefício social que traz, estica a mão para a mulher, né? Como é a caixa de assistência, ela dá ali a possibilidade da mulher se afastar e também colocar seu filho ou filha na escola para ela poder voltar ao trabalho. Também a gente tem, igual você falou, qual a oportunidade da mulher, se ela está sofrendo no mercado de trabalho e quer sair e empreender, a gente tem um recurso também que é solicitado nas regionais, que é o Empreender Mulher. Então, ela pode solicitar de 30 a 60 mil, a cada caixa, né, tem um teto, valor, porque vai de encontro com a sustentabilidade das caixas, e ela pode empreender não só na área de engenharia. Esse valor ela pode abrir um café, abrir uma loja, trabalhar com alguma revenda, enfim, o que ela sonha, então pode ser uma segunda renda para ela. Às vezes a gente vê muitos casos de engenheiros recebendo como assistente técnico, né? Tá acontecendo demais. Eu até presenciei um relato disso hoje. Então, é um salário muito baixo. Às vezes, a mulher, ela decidir empreender, ter uma segunda renda, também é importante. E a mútua tá aí para ajudar ela. Ela pode estar montando o seu primeiro escritório, ela pode estruturar a empresa dela, investir em capacitação, enfim, é um leque de possibilidades nesse recurso Empreender Mulher. Outra ajuda que a gente tem é uma parceria com o Sebrae, né? Então, para ela solicitar esse recurso, ela pode estar fazendo aí a capacitação e estruturação do seu negócio via Sebrae. Ele é um braço também. É um acordo com a Mútua Sede, mas que se estende para todas as regionais. Então, assim, todos os estados estão sendo bem assistidos. Show de bola, Mariana. Bacana. Eu tava. Desculpa, Canuto, só Vai lá, fazer um Rangel. comentário aqui. Eu tava até olhando, né? A Mariana estava falando dos benefícios da mútua, né? Eu, como homem, realmente não sabia que existiam esses benefícios, mas é importantíssimo a gente divulgar isso, porque, assim, para quem não sabe, né, pessoal, a mútua, como caixa de assistência profissional, ela oferta vários benefícios, várias modalidades de benefícios, né? Se você, por exemplo, quer comprar um veículo, se você quer empreender, como a Mari já adiantou, existem formas de você ir junto à regional da mútua, né, a regional do seu estado, e solicitar esse empréstimo em condições que a gente não encontra fácil em bancos tradicionais, certo? Então, é bastante importante isso. Mas existe uma condição, né? O profissional tem que ser do sistema, Confiacrea, e tem que estar afiliado à mútua. É importantíssimo isso. Ele tem que estar. Há mais de um ano. Exatamente. Aí existe essa questão da carência, né? Ele vai fazer o cadastro dele Isso. junto à mútua, porque, para quem não sabe, você se registrar no CREA não te dá automaticamente o registro junto à mútua. Isso é opcional, é uma caixa de assistência. Então você tem que cumprir uma carência de 1 ano, aí você vai ter acesso a esses benefícios, que são realmente
bastante numerosa. Eu tava olhando aqui no site, né, e encontrei um botão, né, do Mútua Mulher, onde ele vai reunir todos esses benefícios para essas modalidades de benefício que a Mari comentou. Benefício reembolsável do Equipa Bem, tem até um auxílio pecuniário aqui, né, que é possível a mulher solicitar, a mulher do sistema Confiacrea solicitar. Então, Esse assim, pecuniário, ele é social. Então, assim, você não precisa reembolsar, né? Ele é não certo, reembolsável. O perfeito. empreender mulher, ele é reembolsável. Exatamente. Isso tá bem, no site está mais explicado do que eu consegui falar aqui. Tá? Mas eu até pedi para o pessoal da Não, edição tá ótimo. Esse colocar pecuniário, desculpa te interromper, Rangel, mas uma dúvida. Esse pecuniário, ele poderia ser concedido a uma mulher vítima de violência que precisa se reestruturar, que muitas vezes precisa mudar de casa por conta da violência em relação ao parceiro, ou essa modalidade ainda não foi pensada? Não, esse pecuniário, ele pode ser solicitado desta forma, sim. Ele não se enquadra no auxílio maternidade, né? Mas ele se enquadra no pecuniário. Então, a mulher, ela pode solicitar, entendeu? Ele pecuniário é para vulnerabilidade. Então, se o profissional homem perdeu o emprego, pode solicitar para mútua também. Isso, eu Entendi. tava Perfeito. até justamente tentando entender essa diferença, né? E só para ficar claro, para explicar melhor, né? A mútua trabalha com esses dois tipos de benefício. O reembolsável, que é aquele que você empresta e tem que devolver, né? Dentro de uma negociação ali, dentro de uma determinada quantidade de meses, a um certo juro contratado, você vai devolver isso daí. São os benefícios reembolsáveis. Os sociais, e não há necessidade, como a Mari explicou, de devolução, né? Só que aí existem algumas condições em que somente nessas condições vai ser possível solicitar esse tipo de benefício. No caso das mulheres, né, tem aqui o auxílio maternidade, né? Tá até bem explicado no site aqui, ó, ajuda de custo da associada sem renda a partir do nascimento do bebê. E o auxílio creche, né? Ajuda de custo por meio do auxílio pecuniário não reembolsável à associada já atendida pela maternidade, que agora necessita de recurso financeiro para o custeio de despesas provenientes de creche. Então, assim, realmente são atividades, né? São trabalhos que a Caixa de Assistência realiza que são de efetivo, vão ter uma efetividade bem maior, né? A gente sabe e valoriza também os diversos programas, as palestras, os eventos, que isso tem que ser feito, mas o trabalho realizado desta forma, né, lá na ponta da linha, eu vou ajudar a mulher que está numa condição de vulnerabilidade por conta do nascimento de um filho, por conta de uma perda de um emprego. Isso daqui acho que tem uma efetividade muito grande e tem que ser valorizado, tem que ser divulgado, porque eu não sei se todas as... Não tenho esse conhecimento, mas eu não sei se todas as profissões, né, todas as carreiras profissionais e suas respectivas caixas de assistências têm um auxílio desse tipo. Então, assim, é bastante importante essa divulgação, né? A mulher que às vezes pensa em desistir da engenharia porque vê uma série de dificuldades, tanto de arrumar emprego, quanto lá na frente ela vai querer ser mãe e vai entender que vai ser muito difícil. Ela tem que entender que existem ferramentas que vão ajudar ela a se manter no mercado, a se manter naquela profissão. Tá? Então é por isso que a ABMEC traz esse tipo de discussão, porque é importante. Eu tenho certeza que muitas das profissionais que podem estar vendo nosso programa aí não sabiam que existia esse tipo de benefício para associado da mútua, né? Então é bastante importante isso. Pode falar, Canuto. Viu, Rangel? Eu sei que a OAB ela tem um benefício para a mulher no ano que o filho dela nasce, ela é isenta da anuidade. Eu acho que era algo para a gente pensar no nosso sistema também, porque muitos dos profissionais reclamam justamente disso. Como que eu vou voltar? Igual a mulher ela engravida, são 9 meses de gestação, ela tem que ficar ali os 6 meses com o filho em casa, amamentando tudo, e pagar uma anuidade aí integral sem estar efetivamente trabalhando. Eu acho que esses são benefícios que a gente poderia ver para que o nosso sistema também implantasse. Bom, É uma coisa a ser Exatamente, é estudada, uma né? boa... Rangel,
Isso aí, ó, Boa ideia, André, gostei. isso aí, ó, a gente Tem que falando pautar na em condições CNT. normais de pressão e temperatura, né? Isso. Agora, vamos que essa mulher, o marido dessa mulher tem problema de engravidar a mulher. Tem como pedir algum auxílio? A mulher ficou doente. O marido precisa se afastar para cuidar da criança. Tem algum auxílio? Porque você vê, vamos supor, nasce uma criança com chikungunya. A mulher se afasta automaticamente do trabalho, porque ela tem que cuidar. Essa criança vai ter que ter um cuidado do pai também. Tem algum auxílio para o pai que vai cuidar dessa criança, se a mulher dele não for engenheira? Porque a vida envolve, não é? Então, isso aí, o Poliana, Mari, Rangel, Canuto aqui, o Jair Castro já está com a gente aqui, né? Nesse podcast, não pôde por causa de uma mudança de horário. Ele está num evento de autismo lá na OAB. É o único que está representando o sistema Confiacre na OAB, né? Ele já lançou um livro aí, na época do Joel Krieger, em 2013, em Florianópolis. E a Poliana lembra também, esse programa Mulher nasceu quando eu ainda era do CEDEM. Eu coordenador do CEDEM, Delgado, vice-presidente, né? Mato Grosso do Sul tem uma grande força nesse programa Mulher aí, né? A gente emparedou junto com o Joel lá e falou assim, não, vamos levar isso para frente, né? E dali a gente cresceu e viu a necessidade disso tudo. Eu sempre falo isso, Poliana, porque se vocês acham que vocês sofrem aí, vocês não têm noção que sofrem as mulheres no interior do Mato Grosso do Sul. Exatamente. Entendeu? Eu imagino, Muito mais. gente. Eu venho de família Imagino. de pecuária, né? A minha mãe perdeu o marido com 50 anos de idade. O pessoal falava, vende a fazenda. O que você vai fazer com a fazenda? A mulher não toca a fazenda. Então as pessoas discriminavam a mulher, entendeu? A minha esposa mexe com fazenda. Ela dirige caminhão, dirige trator, está na fazenda. A minha filha, uma delas, já está na fazenda. É zootecnista. Vai, mexe com trator, anda de quadriciclo, anda a cavalo. Quer dizer, a gente vê que tem um movimento forte que está acontecendo, porque as mulheres resolveram tomar a sua parte na sociedade. Agora, essa garantia da vida, essa garantia do vou fazer isso, vou fazer aquilo, está muito legal. Está mostrando para a sociedade realmente o que tem que acontecer. Agora, a pergunta, assim, interiorizando nesse Brasilzão, o que vocês estão sentindo? Porque a mulher do Amazonas vai ter um filho, tem que ir de barco. A mulher do Pará vai ter um filho, tem que ir de barco. A creche, escola é barco. O aluno vai para a escola de barco. Como é que tá? Porque é difícil, né? É um país muito grande, né? De diversas facetas. Como é que vocês estão conseguindo fazer isso aí? O que vocês estão vendo? O que o presidente Joel, o presidente da Mútua, está fazendo? Porque a gente também tem que divulgar isso, porque até para a gente poder incentivar, né? Que o Brasil está se interiorizando. O Brasil está crescendo para dentro. A gente vê hoje que as grandes fortunas estão sendo feitas no agro. O agro é interior do país. Então, às vezes, A gente não viveu tem o condições de êxodo formar rural, essas agora mulheres. é urbano. Entendeu? Então, como é que vocês estão vendo isso? O que está acontecendo? Não. Você vê, ali mesmo na região perto do Rangel, Dourados, tem Vinhema. Tem uma grande indústria de sucroalcooleira, que hoje é sucroenergética. Né? E Vinhema tem 6 mil habitantes, está com 16 mil operários na cidade construindo uma fábrica. Quer dizer, quase 3 vezes a população aumentou na cidade. E aí fica a questão da infraestrutura e tudo mais. E precisa muito. E a gente tem que falar porque precisa de engenheiros. Engenheiros. Então, engenheiros e engenheiras, né? Porque assim, nós que trabalhamos há um longo período aí na engenharia, a gente sabe que a formação técnica é a mesma dada para nós, mas a forma de aplicação e o zelo em algumas áreas é diferente. Você percebe que você tem uma melhor qualidade numa aplicação quando você tem uma mulher trabalhando. Eu digo isso com propriedade, inclusive num processo que majoritariamente é utilizado por homens, que é a soldagem. Quando você pega uma soldagem
que você tem uma inspeção de solda feita por mulher, que você tem um processo de soldagem feito por mulher, você vê uma qualidade absurda da diferença do processo ali. Então, o que que eu vejo? Nós Apertando sem abraçar, né? temos que ter uma visão, sabe, sistêmica, né? Eu falo assim que a mulher tem uma visão sistêmica e global. Isso daí não tem jeito. A gente se preocupa demais, demais, e quer fazer perfeito. Isso daí a gente sofre muito por ser assim, né? Em tudo, em tudo. A preocupação é demais. E quando o Marco Aurélio fala no interior, né? Como que nós estamos trabalhando? Eu falo assim que na parte urbana, na cidade, é muito fácil as coisas, né? Quando a gente fala, é porque a gente pode fazer isso, pode fazer aquilo, é muito fácil para quem mora nas grandes cidades, né? É muito fácil. E para quem mora distante? E para quem mora, né? Então é essa preocupação que a gente tem que levar até elas. Porque, gente, quando vocês falam o que a gente tem escutado, sabe, de profissionais, já escutei de uma mãe. Poliana, eu fico rezando todos os dias quando a minha filha, que é engenheira, né, sai para o campo, para ela não sofrer um estupro dentro de uma mata, quando ela vai fazer, né, o trabalho dela. Olha, Marco Aurélio, isso é muito sério. É muito sério. Uma engenheira que sai para o seu trabalho, que vai para campo, porque ali ela vai entrar na área de uma mata sozinha, sozinha para fazer o trabalho dela. E ali ela está fazendo, né, o seu trabalho praticamente no meio de homens ali, sabe? Praticamente sozinha. E ela passa, assim, esse medo, esse medo. E a gente precisa estar atenta com isso, sabe? Então a gente tem que ter esse olhar totalmente, sabe, de preocupação. E uma mãe falar isso chorando para mim, você imagina como que eu escutei isso, sabe? Igual eu sou engenheira civil, né? Igual numa obra, eu tocando ali uma obra já cheguei a tocar obra ali com 370 homens, eu sozinha, sabe? Torres ali de 25 pavimentos, eu sozinha, quantas vezes, sabe? Depois eu falei, caramba, eu podia sofrer alguma coisa ali, mas a gente, com amor à profissão, com o respeito que a gente tem com outra pessoa, ser humano, a gente vai enfrentando coisas. E aí a gente tem essa. Por isso que eu falo que a união, sabe, é, de colegas de trabalho, de com o olhar, e a gente vai superando, sabe, todas essas, por amor à profissão. Então, a gente vai ter que se unir, né? Se unindo mesmo e colocando para funcionar, sabe? É, pedindo mesmo apoio um para o outro e fazendo acontecer e chegar, que nem vocês estão fazendo esse podcast para levar informações, sabe, no interior, sabe, para elas saberem que tem o apoio da mútua, que tem apoio do sistema, que tem apoio do Confea, sabe, dos CREAS, que elas podem, sabe, procurar esse apoio das entidades, as entidades são as precursoras, sabe? Só que nós não podemos olhar só para o próprio umbigo, a gente tem que olhar, trabalhar como se for, sabe, no associativismo, sabe? Em todos os olhares para a nossa profissão. É isso, Marco Aurélio. Eu acho que a gente tem que levar informações, levar valorização, levar essas mulheres, sabe, a gente sempre busca, né, através da associação, a empoderar essas mulheres, a falar, sabe, que vocês podem tudo. E tem recurso para isso, e tem onde procurar. A gente tem que levar o canal para que onde elas possam procurar ajuda, sabe? Onde procurar essa ajuda. E nós, como sistema, o sistema é nosso, Marco Aurélio, sabe, André? É nosso. E é isso que todos têm que ter essa consciência. O sistema é nosso e Sim. nós estamos aqui para isso. Poliana, minha filha tem um restaurante aqui em Campo Grande. Campo Grande, capital do estado.
tá? Eu estou falando de quase 1 milhão de Olha. habitantes. Fizeram uma obra do lado do restaurante da minha filha. Todo dia, a arquiteta e a engenheira iam lá pedir para usar o banheiro, porque na obra não tinha banheiro. Isso é A gente muito vai comer triste. aqui, minha filha fala assim, ó, não precisa. Nós somos mulher, a gente sabe o que está passando. Quer dizer, a gente não precisa ir muito longe, né? Entendeu? Isso é Quer muito dizer, triste, viu? é triste. Eu Aí a já mulher passei chegava por lá Isso isso, para viu, entrar, Marco Aurélio? a mulher chegava lá na isso é porta do muito restaurante da Eu minha triste. filha para entrar, trabalhava. tirava a bota de obra, deixava do lado de fora para não sujar o ambiente ali, O banheiro. entrava descalça, entendeu? Voltava, calçava a bota, saía de novo. Aí minha filha, não, fica à vontade, dava água para a menina, dava cafezinho. Tinha hora que a menina queria ir Pois lá para é. conversar, porque ela devia ter sofrido alguma coisa ali dentro da obra, alguma coisa, né? Então a gente tem que entender isso certinho, né? Porque Po- a sociedade tem que se ajudar. A sociedade tem que ver que Isso. é uma força que tem Isso que, não pode é uma força que tem acontecer. que ter força. Quando você vai começar uma obra, o que você vai fazer? As primeiras, né, antes de fazer o canteiro ali, quando você vai começar, você vai ter que fazer o banheiro do homem e da mulher ali no canteiro de obra. Você tem que fazer isso. Isso é primordial. Por isso que a gente vem lutando, porque a gente quer colocar o quê? Quer capacitar as mulheres para trabalhar dentro do canteiro de obra, sabe? A gente está aí num grupo aí, tem mulheres em construção. A gente quer capacitar as mulheres da sociedade para trabalhar dentro, mas para isso tem que ter sabe, uma infraestrutura para elas, né? Porque que nem se falou, as mulheres, elas trabalham com perfeição e isso não precisa de força, precisa de técnicas, mas tem que ter uma super infraestrutura para elas, banheiro, ambiente de trabalho, sabe? Tem que ter, gente. Não, a gente tem que Sim. trabalhar para isso. Sem dúvida Sabe? nenhuma. E aí eu Marco faço uma Aurélio, pergunta para. Sim, pode falar, Mari. pode falar. Marco Aurélio, você comentou uma situação que é que foi bem interessante, da inseminação, né? Se caso um casal quiser engravidar, ou o homem engenheiro ou a mulher, existe um recurso aqui que é o saúde, né? Um benefício, como o Rangel explicou direitinho. Ele é um benefício reembolsável, esse da saúde. Então, você fazer essa FIV pode ser solicitado para a multa essa ajuda como um benefício reembolsável, sim. Então, isso fica de informação para vocês, que é mais um ponto a se falar, né? A se divulgar, para chegar nos Mari, aí profissionais enquadra no benefício saúde, né? É isso? Saúde, isso. Garante saúde. Eu estava até justamente lendo aqui, né, no site da Mútua, né, qual que era a finalidade desse tipo de benefício. No site está até Tem divulgado aqui só próteses. Mais uma Isso. pergunta, Mari. A mulher está no tratamento de câncer. Ela é mulher de engenheiro. Eu tenho como auxiliar nisso ou não? Não. Isso Não. precisa Não se estende para a ser, família. no caso profissional, não se estende. O que se estende para a família é a doação, daí é um outro benefício que chama PIN. Você consegue. Seu filho precisa de um aparelho auditivo, de uma cadeira de roda. E aí você pode solicitar e ele se estende para a família. Mas daí é órteses e próteses. Entendeu? Então, a gente vai fazer um outro podcast aí, que a gente já fez um com o pessoal do autismo e foi muito legal, tá? Vamos provocar um outro podcast e vamos trazer o pessoal do autismo aqui também, Poliana, Mari, Rangel, para vocês também explicarem quais são os benefícios que tem o autismo, o que não tem. Vocês já se preparem aí, tá? Porque esse pessoal faz pergunta aqui, entendeu? Porque eu posso a estar gente também... indicando o pessoal da área de benefício, e aí eles são assim, a gente tem uma assistente social aqui que analisa esses benefícios, a gente pode trazer ela para estar falando, né? Sobre, com mais propriedade, assim, daí ela vai explicar tudo que nós legal, temos, bem. porque é muita coisa. A gente está programando um podcast justamente com esse negócio de acessibilidade, porque Campo Grande tem um bioparque Pantanal, que é um dos lugares de melhor acessibilidade que tem no Brasil, já ganhou diversos prêmios. Então a gente quer marcar, até foi ideia do Rangel, marcar um podcast com eles, entendeu? Então a gente vai trazer, vou pedir para vocês marcar certinho,
tá? E a gente faz as perguntas aí, porque a gente realmente não sabe, né, Canuto? A gente É, aí nós e a somos gente engenheiro, fica. né? Nós somos engenheiro, né? E eu queria voltar um pouquinho Agora, no que a Poliana ah, estava falando a respeito do preconceito. A nossa profissão ela é recheada de preconceitos. A gente tem preconceito com o engenheiro recém-formado, que muitas vezes vai tocar uma obra ou vai trabalhar num projeto e as pessoas não confiam no que ele está fazendo. Eu passei por essas situações quando recém-formado, acredito que o Marco e o Rangel também passaram. Vocês também certamente hum, passaram com isso, recém-formados. Nós temos o preconceito da sociedade com a gente, que acha que nossa mão de obra é cara. Então, quando você fala de piso salarial, se fala que é um absurdo, o engenheiro custa caro. E aí a gente enfrenta o preconceito com a mão de obra braçal, muitas vezes ali num canteiro de obras, que tem uma baixa instrução e aí enfrenta esses problemas, inclusive que vocês relataram aqui, de assédio, de estupro, que já aconteceram diversos casos, a gente sabe disso. Mas eu queria perguntar o seguinte: e o preconceito de mulheres? Existe ainda ixi, esse preconceito? Porque assim, eu lembro quando eu fiz a minha faculdade, no primeiro ano tinham duas garotas que faziam a faculdade e no segundo ano elas desistiram do curso. É, a gente concluiu o curso em 10 homens na sala de aula e não tinha nenhuma mulher fazendo. Eu vejo assim que existe esse preconceito, existe o preconceito entre as engenharias, uma predileção a, não, a mulher pode ser engenheira civil, engenheira eletricista, eletrônica, de alimentos, mas essa engenharia aqui de armas, essa engenharia naval, de petróleo, é, as mulheres não querem atuar. Existe esse preconceito em relação às engenharias? Como que é essa relação? O que vocês na associação e na própria mútua aí têm percebido em relação a isso? e olha, preconceito Ui. existe, né, Mari? Sempre. Por você ser mulher, você tem que provar tudo, tudo, André. Tudo, todas as, sabe, eu vou falar um pouquinho do trabalho e depois das engenharias, das modalidades, né? Sempre a mulher tem que provar que ela sabe. Quantas vezes, né, eu fui coordenadora de pós-obra, né? Tomava conta de, das chamadas, dos serviços e de equipes. E eu chegava à frente e chegava na equipe, né, e falava: olha, nós temos que fazer isso, isso e isso. Aí chegava o pessoal que morava já nos prédios, né? Chegava aqueles senhores e falava assim: quem que vai tomar conta daqui? Aí eu chegava: sou eu. Ah, mas você entende? Bom, eu entendo. Eu sou engenheira, estou responsável por aqui. Ah, mas como que você vai fazer? Eu tinha que provar para ele, eu tinha que falar para ele como que ia ser executado. Você acredita? Aí ele escutava, aí depois ele, você entende mesmo. Mas se fosse um homem, André, ele não precisava falar nada. Nada, ele não ia perguntar nada para ele como que ia ser executado. É incrível, mas todas as vezes eu tenho que falar como que vai ser feito. É incrível, sabe? E até hoje, sabe? Então a gente tem que sempre provar, provar e provar. Isso daí não vai ter jeito, sabe? Não vai ter jeito. Até engraçado, né? Eu sou muito assim, quando outra coisa que eu acho engraçado, eu em obra, né, com capacete, bota, né? E eu sempre gostei de andar bem vestida e maquiada, sempre. Eu não vou deixar de andar desse jeito. E aí uma mulher chegou em mim e falou assim: Nossa, como que você anda maquiada no meio do pó? Aí eu peguei e falei assim: eu gosto. Eu não vou deixar de me arrumar por eu trabalhar em obra. Olha para você ver, venho de uma outra mulher. Então, não tem jeito. Preconceito a gente vai mesmo. Isso daí, você escolheu essa profissão,
e é desse jeito, mas tem que ser de você, sabe? E é isso, eu já me acostumei, por isso que eu estudo muito, tudo antes que eu vou fazer, porque eu sei que eu vou responder essas perguntas, não tem jeito. E bola para frente. Agora, das modalidades de petróleo, isso aí, igual eu falo, é questão da escolha de cada um, né? Hoje, o que eu vejo que tem crescido muito é engenharia, eu falo, viu, Marco Aurélio? Agrônomo. Agrônomo tem crescido muito, muito. Tá um campo muito grande, né, para as mulheres, é, tá uma maravilha. É, engenharia de alimentos também, agora de petróleo, a mecânica, é mais por quê? Eu acho que não sei, que nem eu adoro civil, né? Mas de elétrica, né? Eu já ficava mais assim. Eu acho que é de cada um, sabe? Mas preconceito sempre vai ter, mulher sempre vai ter preconceito na onde ela escolher, gente. Porque foi já estrutural, sabe? Já enraizada, que mulher tinha que ser ou professora, ou enfermeira, ou na área de, sabe? Aquelas, na área de humanas. A gente foi criada para isso, sabe? Já veio lá de trás. Quando a mulher escolhe na área de exatas, na área de, sabe? Ela vai sofrer esses preconceitos, não tem jeito, sabe? E aonde que a gente vem trabalhando muito, André, a parte de STEM, né? Que é ciência, tecnologia, engenharia e matemática. A gente tem que trabalhar muito isso lá na pré-escola para incentivar as meninas, sabe? E meninos a trabalhar junto desde a base, para ela, sabe? Falar para ela que ela pode tudo, que ela pode escolher, que ela pode ser engenheira, que ela pode estar na área da ciência, da tecnologia, que ela pode tudo. É isso que a gente vem trabalhando, porque preconceito, sabe? Ela sempre vai enfrentar. Sim, a gente precisa desmistificar isso, né? Que É, ainda tem muita gente que acha que engenheiro trabalha carregando pedra, carregando cimento, tem-se a cultura do engenheiro civil com a caminhonete e fazendo compra e sendo um comprador ali, o mecânico andando com a máquina de solda e operando o torno, e a engenharia não é isso, né, Rangel? Tá bem longe disso. Acredito que o Rangel, acho que a última vez que usou uma máquina de solda foi na faculdade. Ou usou algum tempo depois. Eu uso em casa como hobby, mas para trabalhar, não. né? A tecnologia está aí, então, ainda mais. Olha a IA, né? A inteligência artificial, as ferramentas que veio aí para nos ajudar, auxiliar, né? Para a gente ter qualidade de vida. Gente, eu estou apaixonada pela IA, sabe? O que veio ajudar a gente. A gente precisa fazer outro podcast para falar sobre IA, viu, Marco Aurélio? Exatamente, exatamente, Porque, Ô, Poliana. Poliana, é só falar com o presidente Joel aí, com o presidente Rangel, que é coisa de presidente para presidente, ou não é? E a gente faz. Vamos fazer sim, é um porque tema tá legal, gostoso, e é um tema que também é homem e mulher, né? É um tema homem ou Exatamente. assexuado. mulher, gente. É Digamos assim, claro. é um tema Gente, assexuado. eu falo que tudo nessa vida não tem gênero, né? É tudo igual. É só saber. Eu só falo da equidade. Você sabe a diferença, né? Da equidade e da igualdade. Eu falo isso, né, Marco Aurélio? Desde a época da Ashford, né, da diversidade, eu sempre gostava de explicar. A igualdade é igual eu estava explicando, né, sobre os direitos iguais, né, que até está dentro do nosso objetivo da ONU, né, dos 17 objetivos, que agora quase 18 entrando aí, mas igualdade e equidade. Igualdade, tudo igual, né, direitos iguais. A equidade é trabalhar conforme a necessidade de cada um. Nós, mulheres, temos necessidades diferenciadas. O corpo humano nosso é diferente do homem, né? Nós mulheres temos o corpo diferente.
a força física é diferente do homem. Nós temos, né, tá aí cientificamente comprovado que quando a mulher fica grávida e quando é menino, né, o estrogênio lá do homem já vai para ele já A 70% ali da testosterona. força para o homem. Ainda bem que tem a Mari aí para me ajudar. Testosterona. Vai para ele O lá estrogênio é pra 60%. gente. É verdade. Vai 70% lá para ele, 60%. E o homem tem força física 45% a mais que mulher, gente. Tem, não tem jeito. E a gente tem o útero, a gente tem a capacidade de gerar uma criança. Os hormônios, né? Todo mês a mulher menstrua, a mulher prepara para receber uma criança. Então, a gente tem que ser tratada conforme a necessidade, né? Então, por isso que eu falo de equidade. Nós somos diferentes. Então, não tem jeito. A mulher é diferente mesmo. Então, por isso que eu falo que não tem como. O homem, ela quer ser igual, então ela vai ter que ser igual a nós. Não é assim. Nós queremos ser tratadas diferentes, sabe? Tratada. Direitos iguais, mas tratadas diferente, porque nós somos diferentes, as necessidades são diferentes. Então, é isso que a gente vem explicando para os nossos colegas entenderem, sabe? Tem que nem aquele a TPM. A TPM é verdade. Vem a dor de cabeça, vem o humor que muda. Gente, depois vem a menopausa. A menopausa não é fácil, sabe? Tem tudo. Se transforma totalmente. Então, é, é diferente. Então, vamos trabalhar um pouquinho entre igualdade e equidade. Então, cada um tem que ser tratada conforme a sua necessidade. É um pouquinho disso. Show de bola, E show de aí bola. vai. Eu acho que o caminho é esse daí mesmo, Poliana e Mariana, né? A gente tem que promover ações que primeiro alertem para os vários setores profissionais que existe essa diferença, né? E depois trabalhar isso de alguma forma, né? Promovendo atividades, palestras, congressos, eventos, programas de podcast como esse, para poder Muito bacana. levar essa informação, né? Acho que a grande finalidade da ABMEC num programa como esse é justamente isso, deixar gravado, né, para quem quer, para quem quiser depois, que existem formas de melhorar essa diferença que existe entre homens e mulheres no mercado de trabalho da engenharia. Existem formas, a Mútua está aí agindo, trabalhando com algumas questões, né, inclusive financeiras, né, existem algumas possibilidades de alguns auxílios que a Mútua oferece, mas também com atividades como essa, né, promovendo eventos como esse. Então, assim, para a gente encerrar, que eu acho que a gente passou de 1 hora de programa, né? Vou pedir as considerações finais, né? Qual a mensagem final que a Poliana e a Mariana querem deixar para esse programa aqui, que acho que é um dos temas mais importantes que a gente já discutiu. Bom, eu queria deixar assim, né, meu muito obrigada, né, por essa oportunidade de levar, né, informações a todos os cantos, né, desse Brasil maravilhoso. E que nós, mulheres, engenheiras, agrônomas, geocientistas, né, estamos juntos, trabalhando, junto com os nossos colegas engenheiros, e que um respeitando o outro, né, e que nós estamos aqui ocupando nossos espaços, e que nós estamos aqui também, né, nessa formação do nosso país, para o nosso desenvolvimento desse país lindo, maravilhoso, que nós engenheiras temos habilidades e competência e que nós podemos estar aonde nós pudermos estar e aonde nós queremos estar, né? E que quando alguém, né, às vezes se sintam, eu não sei se foi a profissão que eu escolhi, não sei se é isso que eu quero. Gente, engenharia tem várias modalidades e tem vários leques, né? Tem vários que você pode escolher.
Se você é engenheira, pronto, você pode escolher o que você quiser, porque você é uma grande gestora. E aí, gente, é só escolher, né, aonde você se encaixa. E nós estamos aqui para isso, né? A Associação das Mulheres da Engenharia, Agronomia e Geociências. Pode contar conosco. Um grande beijo no coração e obrigada por tudo. Show de bola. Mariana, Eu por favor. quero agradecer. Obrigada. Eu quero agradecer, Rangel, a ABMEC tá falando sobre esse assunto tão importante. E o que você disse é isso que é importante, é a informação chegar. Então, a gente está aqui divulgando, a multa está à disposição, tenho certeza que a multa Mato Grosso do Sul também está. Tudo que a gente falou aqui é só vocês procurarem uma regional. A gente tem um site com inteligência artificial, né, que pode fazer perguntas lá. A gente tem um canal de WhatsApp para saber sobre os benefícios. Tem um atendimento via metaverso e tem um atendimento via telefone do nosso canal aqui. Então, existem várias formas de relacionamento com a mútua. Cada um pode escolher o que melhor atender, né? Então, a gente está à disposição de todos os profissionais. Perfeito, muito obrigado. Pessoal aí no estúdio. Obrigada. Queria agradecer as convidadas nossa pelos esclarecimentos, pela ajuda que nos deu de tratar desse tema tão importante, das informações sobre a mútua, sobre esses benefícios que eu acredito que pelo menos eu não conhecia, não sei se o Marco e o Rangel conhecia esses benefícios que estão aí para contribuir com as profissionais e essas informações relevantes que a Poliana trouxe também a respeito de que ainda se existe muito preconceito e existe muito da gente fazer pelas nossas colegas de profissão para que tenham o mínimo de dignidade para poder trabalhar. Agradeço Perfeito. Mari, Poliana, Rangel, Canuto, pela oportunidade e lembrar que esse evento é um apoio da Mútua, né? DF, Multa Mato Grosso do Sul, que a gente está sempre junto aqui, sempre nos apoiar em todos os nossos eventos. Temos que lembrar também que vocês, eu falo aqui, né? A gente tem um jargão que fala que mulher e boi gordo é que nem joia. Tem que ser muito bem tratado. Entendeu? A gente nunca pode deixar uma joia, nada esquecido. Então é que nem a mulher, é uma joia. A gente tem que tratar, tem que ser colocado em um altar sempre. Tá? E obrigado. Poliana, Mari, a gente sempre termina dando assim, ó, parabéns, palmas em libras aqui, ó, o nosso pessoal todo aí, ó. Joga na câmera aí, pessoal. Consegue jogar? Aí. Então, até a próxima, até o próximo podcast. Até a próxima, Até pessoal. mais. Muito Até obrigado. a próxima. Nos vemos depois. Tchau, tchau.